Então, vamos lá. Começar a gravar aqui e espero que o som ambiente não tenha muita interferência, né? Mas se tiver também eu não vou poder fazer nada. Sei lá, Cara, como eu tô num trabalho noturno, né? E não posso dormir, né? Tem que arrumar alguma coisa pra ficar acordado. E o trabalho em si é bem entediante. Eu já sou uma pessoa naturalmente, eu fico entediado muito fácil, né? Então, e, cara, sei lá, resolvi começar a gravar isso aqui no áudio do WhatsApp mesmo. Por isso que o som é essa coisa maravilhosa, né? Não tem edição, não tem. Enfim, e a voz também não é aquela coisa linda, né? Sei lá, eu sempre quis criar um podcast, não sei, ser algum tipo de criador de conteúdo para a internet, né? Eu acho legal essa área, sempre me interessei, né? Desde que isso surgiu, essas coisas assim no YouTube, por aí vai e tal. Mas, né, a gente é pobre, não tem dinheiro, não tem estrutura, né? Para fazer um estúdio, aqueles microfones maneiros, aquela iluminação, tudo mais. Então, cara, vai isso aí mesmo. Aí eu, inclusive, eu lembro que tinha um podcast que eu ouvia muito, que era Ninguém Se Importa, se eu não me engano era esse o nome. E o cara, ele só gravava, né? Ele só pegava e gravava e pronto. Não tinha também edição, vinheta de abertura. Acho que ele colocou, talvez, depois de um tempo, não lembro agora. Já tem um tempo que eu não ouço. Eu acho que eu vou até procurar depois para ver se eu volto a ouvir, se é que ainda existe. Era bem legal, era bem autêntico. Eu gostava bastante. Estava ouvindo no SoundCloud, era grátis, né? E ele era do Brasil. Aliás, ele é brasileiro, mas ele morava lá fora. Era maneiro, era bacana. E, então acabou me inspirando para, sei lá, quer saber? Vou fazer, não vou esperar ter uma grande estrutura, ter um estúdiozão, todo aquele material, aquela coisa. Quem sabe algum dia, né? Sabe, talvez daqui a algum tempo a gente consiga. A gente como se fosse mais alguém, sou só eu. Mas de repente vire a gente, né? Contratei uma equipe, uma galera, mais alguém para gravar comigo, sei lá. Né? E nem sei se alguém vai acabar ouvindo isso. Mas tudo bem. Se alguém acabar ouvindo isso em algum momento, estou anunciando que, cara, eu não tenho nenhuma agenda, nenhum nicho específico. Vou falar desse assunto aqui para esse público específico. Eu vou falar o que der vontade. E provavelmente a maior parte das vezes vai ser só eu divagando sobre coisas aleatórias e que vem na cabeça, ou alguma coisa que eu vou assistir, ou, sei lá. É para matar tempo mesmo, né? E inclusive, por falar em tempo, né? Resolvi gravar isso no áudio do WhatsApp. Eu nem sei quanto tempo o áudio do WhatsApp aguenta. Sei lá, vamos ver quanto tempo ele aguenta. Se aguentar pouco tempo e eu falar muito, vou juntando os áudios. Sei lá. Tem que aprender a fazer edição de áudio também. Vou procurar algum programa, aplicativo que dê pra fazer isso. Sei lá, eu moro no Rio de Janeiro, não vou especificar onde, porque se em algum momento alguém ouvir isso, acho que acho melhor deixar quieto. Ou no Rio de Janeiro. Aqui não é um dos melhores lugares para se bobear em relação à segurança, né? Acho que mesmo para quem não é do Rio sabe que
segurança, Rio de Janeiro na mesma frase não é, não é uma coisa muito comum. Infelizmente, é rir para não chorar, tragicômico, né? A gente ri para tentar aliviar um pouco. Por isso que a gente é visto como um povo alegre. Eu não sou alegre não, mas carioca, né, de modo geral, é visto como um povo alegre. Acho que o brasileiro, né, de modo geral, é visto assim. Fala em público, seria legal ter alguém para ouvir. Não sei se alguém está ouvindo isso nesse momento, mas se alguém estiver ouvindo isso um dia, fico muito feliz, tá? De você ser a minha audiência. Então, saiba disso. Enfim, é isso. Moro no Rio de Janeiro e... Aliás, fala nisso, já que eu falei da questão da segurança, eu costumo comentar com minha namorada que a gente bate uns papos meio filosóficos às vezes. Nem sei se ela vai ouvir isso, mas ela sabe que é verdade. E, cara, é engraçado. A gente costuma falar de investimento, na segurança, que com certeza tem que ter, na educação, aquela coisa toda. Mas tudo se resume, pra mim, a um problema cultural, sabe? Assim, é porque a gente começa a conversar sobre os problemas do Rio de Janeiro, mas a gente sempre desemboca no mesmo lugar, né? Que é a cultura, que é o que molda, né, o ser humano, molda a nossa cabeça, o nosso caráter em vários aspectos, a nossa visão de mundo. E como o ser humano é a base da família, então as famílias vão sendo moldadas com aquilo. E a família é a base da sociedade, então a sociedade acaba se moldando com a cultura que se tem, né? E a cultura carioca é muito louca, cara. É muito, como é que eu posso dizer, desrespeitosa, sabe? Tipo, eu tenho uma frase que eu costumo falar. Existe um dito popular, vamos dizer assim, né? Acho que minha mãe me costuma dizer muito, mas já ouvi outras pessoas também dizendo que é tipo assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Indica egoísmo, né? Aquela pessoa que, se só tem um pouquinho desse recurso, se só tem um pouco de espaço, um pouco de dinheiro, um pouco de comida, o que for, então eu quero saber do meu primeiro que se dane o seu. Mas o carioca, eu mudei essa frase para tipo assim, para adaptar o carioca. O carioca seria tipo assim, mesmo que a farinha seja muita, é só o meu pirão. Tipo, ou seja, mesmo que tenha muito daquele recurso, do dinheiro, do espaço, do que for, ele não se importa com o outro, sabe? Um dos maiores exemplos disso é o trânsito. Eu dirijo, eu gosto muito de dirigir, mas no Rio de Janeiro é complicado, especialmente na Baixada Fluminense. Mas o Rio de Janeiro, de modo geral, é muito complicado, sabe? Ninguém respeita, o cara não consegue dar uma seta. O cara não consegue dar uma seta. Que é uma coisa simples. Eu estava conversando com o meu irmão, é um amigo meu, mas eu considero ele um irmão. Peguei carona com ele outro dia, recentemente, não lembro pra quê. E ele estava dirigindo, e a gente estava comentando sobre isso. Cara, é uma coisa tão simples, é um movimento de dedo, para cima ou para baixo. É só isso. Mas o carioca não consegue dar uma seta. É incrível. Ah, foi porque a gente quase bateu. A gente estava passando na Avenida Brasil. A gente quase bateu não, né? Um carro jogou para cima dele, assim, do nada. Só acho que ele estava atento. Mas o carro quase mistura tinta ali com ele. E, e aí a gente entrou nessa. Pô, cara, basta dar uma seta, mano. Avisa que você vai trocar de pista. É só isso. Mas não, eu sou bonzão demais, eu sou brabo demais. Eu não preciso dar seta. E vocês que se danem. Só que, cara, numa dessa, sabe, morre uma criança, morre uma família, uma pessoa inocente, que não tem nada a ver com a tua babaquice, sabe? Enfim, sabe? O carioca é um bicho estranho, é um bicho esquisito. O trânsito é só mais um dos vários exemplos que a gente pode dar em relação a esse comportamento, sabe? De tipo egoísta, egocêntrico do carioca. Sabe? O que me lembra de pessoas escrotas, que era uma coisa que eu também falaria assim, né? Num podcast. Não só no meu trabalho, mas em várias outras
situações. Eu acho engraçado que tem gente que às vezes fala que é coisa da minha cabeça, mas eu gosto de pensar que, nos poucos talentos que eu tenho, se é que eu tenho algum, observar, assim, ser bom em captar sinais não verbais das pessoas, sabe? Eu não sou não sou um... Como é que é aquele cara, metaforando, eu acho, né? O famoso do YouTube que lê linguagem corporal, essa coisa toda. Eu não sou nesse nível, mas sempre fui bom de notar esse tipo de coisa. E cara, eu sempre fui muito bom em perceber assim quando a pessoa ela tá, vamos dizer assim, distraída. Não, pô, não me viu, passou por mim e tal, ou por mim ou por outras pessoas, né, que estão comigo ali ao redor, enfim. E tudo bem, tranquilo. E aquela pessoa que propositalmente te ignora, mas ela não te ignora só porque de repente você falou alguma besteira, não é isso, ela te trata como se você não fosse um ser humano. Isso tem muito no Rio de Janeiro. Obviamente deve existir muito no mundo todo, mas esse lugar é muito comum, sabe? Essa cultura também de olhar para o outro e tratar como se fosse menos que um ser humano, sabe? Aquela, chega a ter uma cara de nojo, sabe? Você olha para e a pessoa não tá suja, não tá, e não entra nem essas palhaçadas aí de racismo, essas, não é nem isso, assim. Isso acontece com N pessoas, rico, pobre, branco, preto, sei lá, alienígena, o que for, sabe? Mas é da pessoa, é do caráter da pessoa, olhar para outra e ou sequer nem querer olhar para ela, porque é como se ela não existisse, como se ela fosse uma não pessoa, sabe? E o que eu acho mais bizarro, e eu já vi muito isso, é aquele tipo de gente que faz isso. Aí, na rede social, até entre os amiguinhos, assim, para parecer um cara, gente boa, bom coração, aí começa aquele discursinho de não, nós temos que ser mais humanos, temos que ser mais legais com o coleguinha, com quem nos rodeiam. Especialmente agora acabou de passar Natal e Ano Novo, então tem muito desse discurso de é porque a gente tem que amar o próximo, assim, observação, eu sou cristão, não estou falando do discurso religioso, estou falando do discurso de você querer. Acho que lacrador, não é só o lacrador que age assim. Então, não vou usar esse termo, mas cara, aquela galera que vem com esse papo de é, temos que amar o próximo e cantar Imagine do John Lennon e eu amo todos os seres e pessoas e blá blá blá, sabe? Pra parecer bonitinho. Mas na prática, no dia a dia, a pessoa não consegue dar um bom dia para outra pessoa, não consegue dar uma boa noite, não consegue. Não consegue não, ela não quer, ela consegue, mas ela não quer. Porque a outra pessoa, para ela, é um bicho, aliás, é até menos do que um bicho. Se for um bicho, de repente trata até mais do que um ser humano. É um cachorrinho, aí bota num carrinho de neném, e eu gosto de cachorro, tá? Eu tenho cachorro, então não é isso. Não estou dizendo que eu não gosto de cachorro, mas o meu ponto a hipocrisia. A hipocrisia de ir na frente dos outros, ou em rede social, vir com esse papinho de que, ai, não, temos que amar as pessoas, e como se não houvesse amanhã, e não sei o que, blá blá blá. Mas no dia a dia, sabe? Quando não tem mídia, quando não tem ninguém vendo, quando não tem. Cara, você não consegue tratar um garçom bem. Poxa, oi, boa noite, com licença, como vai, sabe? Não, você olha para a pessoa até como se ela tivesse acabado de sair do esgoto. E às vezes a pessoa está limpinha. Não é nem porque a pessoa está suja, é porque você não a considera uma pessoa. Você não é você que está ouvindo agora, mas é você então. Cara, eu acho isso muito bizarro, sabe? Eu tenho um tipo de pessoa que eu tenho esse comportamento, mas é muito específico, que é o vagabundo. Eu não gosto de vagabundo, não gosto de bandido, ladrão, o que for, né? Mas, assim, como eu falei, um tipo de pessoa muito específico.
mas qualquer outro tipo de pessoa, uma pessoa aleatória que eu não sei nada sobre ela na vida, até que ela me prove o contrário, seja escrota comigo, eu vou tratar com educação, sabe? Oi, bom dia, com licença, tudo bem? Qual o seu nome? Você pode me ajudar? Eu posso te ajudar? E vice-versa, sabe? Então, assim, tem uma frase muito boa que eu gosto bastante que fala: como é que é? Eu fui ensinado pelos meus pais a tratar todo mundo igual, desde é algo assim, a frase. Desde o CEO da empresa até o faxineiro, ou do faxineiro ao CEO, enfim, de cima para baixo, baixo para cima. Não que o faxineiro esteja embaixo, né? Seja inferior, ele não é. Ele é uma pessoa tão importante quanto qualquer outra. Porque se ninguém limpar, aquilo ali vai ficar sujo. Então ele é extremamente importante. Mas você entendeu o que eu quero dizer, né? Enfim. Ah, como eu estava dizendo, né? Eu sou cristão. E eu tava vendo, mudando da água para o vinho. A piada não foi intencional, mas acaba funcionando, né? Jesus Cristo, água, vinho. Foi uma piada ruim, ok. Tava vendo algum vídeo no YouTube, eu acho. Não lembro agora. Foi no Facebook, alguma coisa sobre o Cavaleiro Negro, né? Do Apocalipse, os quatro cavaleiros, aquela coisa toda. E, cara, isso, como eu tenho a intenção de que esse áudio, né, se torne eu nem sei se eu vou conseguir falar tanto tempo também a ponto de se tornar um podcast. O que define o tamanho de um podcast? Será que mais de 15 minutos já é um podcast? Para um áudio de WhatsApp, 2 minutos já é um podcast, né? Mas, enfim. Eu tava falando. Ah, tá, do Cavaleiro. Mas não é nem do negro, não é nem do Cavaleiro Negro, era do Cavaleiro Branco. Que, não sei se algum cristão está me ouvindo, ou alguém que se interessa por isso, sei lá, mesmo que seja ateu, mas acha interessante, enfim. Mas, cara, eu sou assim, eu sou muito contra a corrente da interpretação dos Cavaleiros do Apocalipse, assim, de modo geral, né? Por quê? Tipo, primeiro, que geralmente o pessoal vem falar da peste, mas eu estava lendo, cara, não fala no Apocalipse, ou pelo menos nas traduções que eu vi, que eu tenho, né, tanto a Bíblia física quanto o aplicativo digital do celular, o Google, o que for, não fala nada sobre um cavaleiro que traz peste. Não fala sobre isso. Então não sei onde é que nego tira isso. Ok, ponto 1. Segundo ponto. Cara, o Cavaleiro Branco, pra mim, representa a igreja. Aliás, para fazer uma abrangência maior. Tipo assim, eu vou dar uma desviada de novo, mas eu vou chegar lá no ponto. Eu gostava muito do Olavo de Carvalho, eu gosto muito do Olavo de Carvalho, e aquele cara salvou a minha vida, né? Mas isso é papo para outra hora, mas eu gosto muito dele. E não me envergonho, achava ele um gênio, o cara era, não que, não, 100% do que ele falava estava certo. Óbvio que não, ele não é Jesus Cristo, mas 95%, vamos botar assim. E uma das coisas que eu achava interessante assim da visão de mundo dele era em relação aos blocos geopolíticos, né, econômicos, enfim, que, que tentam dominar o mundo, né, que querem se tornar a nova potência e tal. E ele dividia em três, né, que era o bloco globalista, né, que seria a galera que mexe mais com o lado da tecnologia, dinheiro mesmo, aquela coisa toda. Tem o bloco comunista, que aí seria tipo o pessoal mais belicoso, mais, né, Rússia, China, apesar da China agora também tá indo muito pro lado monetário, mas sempre foi pelo lado da guerra, do poderio militar, né? E, e o pessoal islâmico, né? Que querem criar como é que eles chamam? Califado mundial, né? E
E para mim isso se encaixa muito bem com os Cavaleiros do Apocalipse. Eu acho que para mim todos os quatro são esses grandes agentes mundiais. E a igreja é se não o maior, um dos maiores agentes mundiais, né? Mas por que eu vejo nela, por que eu vejo nela o Cavaleiro Branco? Justamente porque a Bíblia fala como é que é? Ele sai vencendo e para vencer. É a igreja ao longo da história. Ela foi sempre perseguida, sempre lutou, né, os sistemas sempre lutaram contra ela. E desculpa, um caminhão passou aqui. Os sistemas sempre lutaram contra ela e ela sempre venceu e vai vencer até o final. E o que ela tem na mão? Um arco que desde a primeira aliança que Deus fez com Noé, o que ele mostrou? O que ele mostrou para ele? Um arco. Então, para mim é uma representação da igreja, né? Cavaleiro branco, a pureza, aquela coisa toda. E aí os outros três são justamente representações desses blocos. Um controla a comida, né, que é o da balança, o negro controla a comida e a tecnologia. O outro é mais uma pegada mais militar, que vem trazer guerras e tudo mais, que aí seriam os comunistas. E o outro basicamente só traz morte, né? Diz que como é que é? Que a morte e o inferno seguem, uma coisa assim. E é isso, né? Os terroristas islâmicos e tudo mais, é isso que eles trazem, né? Morte. Não tem muito, não é muito complicado o que eles querem, é forçar o sistema deles na base da morte. Então, para mim é isso. Então, cara, toda vez que eu vejo crente, né, eu vou usar o termo crente, eu sou crente também, mas para diferente, eu não gosto do termo protestante. Eu não protesto mais contra nada, né? Então, mas tudo bem. Mas toda vez que eu vejo alguém falando, especialmente um cristão, um cara que não é cristão, tudo bem, porque ele não faz parte da religião. Então, a interpretação dele sempre vai estar um pouco distorcida, não vai estar muito correta. Mas o cara que se diz cristão, virar e falar que, porque o Cavaleiro Branco é o Cavaleiro da Peste, o Cavaleiro Branco é o Anticristo, para mim não encaixa, de verdade. Para mim não encaixa. Mas, enfim, vai de cada um, né? Então, enfim, essa é a minha interpretação. Agora mudando um pouco de assunto de novo, né? Como eu falei, eu vou ficar divagando sobre coisas, tá? Porque eu tô falando aqui, tá, mas nem sei se tem alguém ouvindo isso. Espero que algum dia alguém ouça isso. E até me responda, sei lá. É bom que alguém me respondendo, né, já gera mais assunto e tem mais coisa para me manter acordado. Até engata um pouco, né, o cavaleiro branco, o cavaleiro negro. Agora eu vou falar de outro cavaleiro negro, mas no caso não é da Bíblia, que é o Batman. Tava, tava reassistindo Batman Begins, né, do Nolan. E sou fã do Batman. Sou muito fã do Batman. Tem desse mesmo irmão meu, né, esse meu amigo do lance do carro que eu comentei, ele fica me zoando porque ele é um fanboy do Superman. Ele é um fanboy do Superman. Se eu pudesse compará-lo a alguém, eu compararia ele ao Lanterna Verde, o John Stewart. Mas ele é fãzão do Superman. E é engraçado que, tipo assim, quando a gente se encontra, né, a gente se reúne, sei lá, faz um churrasco, alguma coisa, bebe um negócio, eu raramente falo do Batman, mas ele sempre puxa o Superman e fica me zoando. Não sei porquê, mas, enfim. Mas eu sou fã do Batman mesmo, gosto muito dele. E sou muito fã do Nolan também. Christopher Nolan, pra mim, é um gênio na direção, cara. Eu ainda não vi Oppenheimer, acho que eu falei errado, né? Oppenheimer, acho que agora tá certo. Para alguém que fala inglês e está aprendendo alemão, aliás, o Oppenheimer, acho que seria um sobrenome germânico, né? Parece. Depois eu vou pesquisar. Ainda não vi o Oppenheimer, mas os outros filmes do Nolan,
a grande maioria deles, né, assisti, e sou muito fã mesmo. Não só a trilogia do Batman, que obviamente o melhor é o Cavaleiro das Trevas, o 2, né, mas, pô, Dunkirk, que eu também não sei como é que se pronuncia, porque eu acho que é francês, né, acho que é uma praia na França, né? Dunkirk, sei lá, muito bom. Tenet pra mim, nossa, algumas pessoas que eu conheço ficaram confusas com Tenet, mas, cara, aquele filme pra mim é tipo o novo Matrix, é o Matrix da nova geração, de verdade. Assim como o Matrix marcou sua época, né, assim, ele revolucionou o cinema, eu, eu não sei se algum dia o Tenet vai ter o seu reconhecimento, vai ter a sua... vai ser dado o valor, né? Eu espero que um dia seja, mas toda vez que eu assisto aquele filme, eu já assisti ele umas 7, 8 vezes, sei lá. Toda vez que eu assisto aquele filme, eu descubro alguma coisa nova, eu reparo em alguma coisa nova. Cara, aquele filme é muito bom, muito bom. Complexo, ok. Não discuto isso, mas é muito bom. Pô, aquele filme é uma obra de arte. Pra mim, aquele filme é uma obra de arte. Pra quem não viu, Tenet, novamente é engraçado estar falando, presumindo que alguém vai ouvir isso. Mas tudo bem. Tenet ele é sobre, sei lá, para quem pelo menos viu o trailer, as coisas voltam no tempo. Não é bem isso, é como se a direção no tempo, não só de objetos, mas até de pessoas e tudo mais, pudesse ser invertido, como se o tempo fosse um rio, e você pudesse inverter a corrente dele. É difícil até explicar o filme. Aquele filme é maravilhoso. A Origem também é muito bom. Nossa, que filme bom. Também foi outro filme que a primeira vez que eu vi, blow my mind. Tipo assim, cabeça explodiu. Né? Qual outro? Muito bom do Nolan também. Tem aquele. Esse eu vi há muito tempo atrás, mas é bem legal também. Tem o Wolverine, o Hugh Jackman, e o ator que faz o Batman, né? É o Christian Bale. Sobre mágica, né? Acho que é o Grande Truque, se eu não me engano. É esse o nome. Também é muito bom. Não vou dar o spoiler, mas tem uma reviravolta ali no final que você fala, cara, que dedicação para se manter esse truque. Mas é muito bom mesmo. Qual outro dele? Cara, tem filmes muito bons. No, Interestelar. Interestelar é outro maravilhoso. A trilha sonora, assim como o Tenet, a trilha sonora de Interestelar é maravilhosa. Aquele é o tipo de filme que você tem que ver na tela grande. Ok, pode ver no computador, pode ver sei lá, no tablet, o que for. Mas se tiver uma televisão zona, sabe, 50 polegadas, ou enfim, grande, coloque e assistam com volume alto. Interestelar, A Origem e o Tenet. São três filmes que até o Batman mesmo, mas esses três, você tem que, a música também te coloca ali dentro, sabe? Ela cria uma ambientação, é muito bom, cara, muito bom mesmo. Hoje eu tô falando que é quase meia hora. Se isso não é um podcast, não sei o que é. Especialmente para um cara que está sozinho, tentando não dormir, né? Então, acho que eu vou encerrar por aqui. E... Porque eu já estou ficando com sede, beber água. Mas... Não é isso. Acho que para começar, é, é isso aí. Sei lá, de repente depois eu gravo mais e vou postando e espero que novamente alguém ouça. Cara, se 10 pessoas ouvirem isso, eu já vou ficar bem feliz. Já é um público. Então, é isso aí. Valeu, até mais.